Tudo começou com um chamado, uma história que não nasceu de mãos humanas, mas do coração de Deus para o solo abençoado de Coari. Desde 1965, esta terra tem sido palco de um movimento sobrenatural. A semente pentecostal, trazida por missionários suecos que cruzaram oceanos em obediência divina, encontrou aqui corações férteis. Antes mesmo da fundação oficial na sede, já havia um mover nas comunidades ribeirinhas, como Novo Horizonte, onde Deus confirmou sua presença em visões e sinais miraculosos. Ali, a história começava a ser desenhada com fé, oração e uma dedicação inabalável. Nenhum grande projeto de Deus nasce sem desafios. Os primeiros anos foram marcados por perseguições e hostilidades, de um tempo em que pregar o Evangelho exigia coragem. Mas em meio ao som das pedras que atingiam o teto das primeiras casas de oração, ecoava um som muito mais forte, o som da adoração e da oração sincera. Pioneiros como o evangelista Valmiro Cândido Sena e tantos outros que se seguiram, regaram esta obra com lágrimas e suor, misturando fé e sacrifício em cada tijolo erguido. Cada batismo nas águas do lago de Coari era um selo de que o Senhor estava construindo, pedra por pedra, uma agência do reino neste lugar. Eu sou Fernando Grangeiro, primeiro pastor da igreja em Coari. Tive a alegria de ver acontecer o primeiro batismo em águas da igreja na cidade de Coari. Sou Oswaldo de Freitas Eloy, pastoreei a igreja de Coari entre 68 e 69 e construímos e inauguramos o primeiro templo próprio da Assembleia de Deus na cidade. Eu sou o pastor Ivanildo Alves dos Campos, tive a honra de liderar a igreja entre 71. Nesse período, abrimos as portas, fortalecemos a visitação aos irmãos e expandimos a evangelização. O que era pequeno tornou-se gigante sobre a mão poderosa do Espírito Santo. De casa alugada, passamos a templos próprios, sob a liderança de pastores que, um a um, foram instrumentos de Deus para este tempo. A Assembleia de Deus em Coari rompeu as fronteiras da zona urbana. A visão se expandiu para a zona rural, alcançando os rios, as vilas e as comunidades mais distantes, com barcos que levaram não apenas suprimentos, mas a esperança que só existe no nome de Jesus. Vidas foram transformadas, famílias restauradas, e a juventude levantou-se como um exército para o Senhor. Assumi a igreja em 1971 com cerca de 30 membros e organizei seus departamentos. Através da evangelização nos lares, vimos a igreja crescer. Eu sou o pastor Almedinha. Em meu curto período à frente da igreja, realizamos grandes programações, peça de Natal e batismo nas águas na praia de Coari. Eu sou o pastor Gessé. Construímos o templo em alvenaria, fortalecemos a obra e vimos Deus fazer Coari crescer. Levei a igreja a frequentar a escola bíblica dominical, uma dedicação à evangelização da cidade e do interior através do barco Deus é Amor. Sou o pastor Osiel. Assumi a igreja em agosto de 1976 e, em poucos meses de liderança, fortalecei a obra evangelizadora em nossas congregações. Sou pastor Enoque. Durante meu ministério em Coari, inauguramos novas casas de oração, fortalecemos Isação na zona rural, realizamos a primeira escola bíblica de férias. Eu sou Sales Vieira Marques, tive a honra de liderar a igreja em Coari, construir o templo de galeria e ver a obra de Deus crescer poderosamente. Sou o pastor Reis, assumi a igreja em 1987. E fortalecemos o evangelismo, a oração, abri congregações. Sou o pastor Botelho, assumi a Assembleia de Deus em Coari em 1989
e, durante meu ministério, contribuí para a expansão da obra. Sou o pastor Jonas. Levei o Evangelho à televisão através da RBN. Fortaleci a juventude, a escola bíblica e expandi a obra de Deus em Coari. Inauguramos mais uma casa de oração, essa na zona rural, a de número 95. É inaugurado para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Uma nova página desta história começou a ser escrita em 15 de junho de 1995, quando o pastor Eufrásio Nascimento de Queiroz chegou a Coari. Com uma visão estratégica e fervor missionário, ele assumiu o desafio de pastorear e expandir um campo que, em 3 décadas, veria sua estrutura ser completamente revolucionada. Sob sua liderança, o pastor Queiroz não apenas pastoreou vidas, mas edificou a estrutura física da igreja, reformou e ampliou congregações históricas e liderou a construção de dezenas de novas congregações, saltando de apenas 6 para 45 casas de oração na zona urbana. O Templo Central tornou-se um monumento de fé em várias fases. Após a estrutura erguida pelo pastor Salles, o pastor Queiroz promoveu uma grande reforma em 2007. Posteriormente, entre 2007 e 2024, o templo passou por uma nova etapa de modernização sob seu cuidado, culminando, após 2024, na reforma que nos apresenta o templo atual. Também realizou a construção da sede permanente da Casa Pastoral, a aquisição da Vila Peniel, um refúgio para retiros e grandes vigílias, e iniciou a ousada construção do futuro Templo Central, com capacidade para 7.000 pessoas, que está em plena execução. Além disso, o pastor Queiroz consolidou uma visão missionária internacional, enviando obreiros para a Venezuela e Timor-Leste, e sendo reconhecido com o título de cidadão coariense pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Olhamos para trás e vemos o cuidado de Deus em cada detalhe. O pastor Queiroz e a pastora Sebastiana Queiroz, em seus 31 anos de ministério dedicado, coordenam hoje uma rede que abrange dezenas de áreas eclesiásticas, com centenas de líderes empenhados em pastorear e evangelizar Coari, e uma visão missionária que ultrapassa continentes, alcançando a Venezuela, a África e a Ásia. Mas o maior monumento que construímos nestes 61 anos não é de alvenaria. É o monumento vivo da fé de cada membro, de cada lágrima enxugada, de cada alma ganha para Cristo. Hoje, nossa história continua. Nosso coração pulsa por missões. Nossa alma anseia por mais de Deus. Que este culto seja nossa oferta de gratidão, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que o nosso futuro continue sendo, acima de tudo, para a glória do Senhor Jesus.